Pronto! Vamos lá, começando mais uma sessão, senhoras e senhores, vamos lá? Bom, pessoal, é um privilégio, né? E uma honra falar das coisas de Deus, né? E não sei, acho que... Você foi lá, o Eduardo não estava lá, você não foi na Conferência dos Homens, né? Não fui. Ah, é verdade, você estava passeando também. Foi um tempo muito especial e a gente percebe que quando as pessoas buscam, Deus faz a obra, né? Quando as pessoas se dispõem. E aí eu lembrei de um versículo, acho que é Jeremias 29, alguma coisa que fala, né? Buscar-me e encontrarei se buscar de coração, né? Se a gente buscar de coração, a gente vai encontrar, ele está disponível para todos nós. E é interessante como o pessoal que foi, saiu assim, satisfeitos, sabe? Foram buscar e encontraram. Até mais do que eles estavam buscando. Então foi bem legal, foi bem interessante, foi muito bacana. Então Deus vai fazendo, né? Isso é muito bom. Eu particularmente fiquei muito impactado com o que eu vi, porque a gente cria uma expectativa, mas esquece que quem faz é Deus, né? Então é bem gostoso isso, muito legal. E ele sempre faz muito mais além daquilo que a gente pensa, pede e deseja. É muito bom isso. Rompendo com as velhas estruturas. O texto base é Marcos capítulo 2, versos de 18 a 22. Vamos lá. A minha versão acho que é NVI, tá? Vamos pegar aqui, vamos ver. Fica mais fácil. Eu não sei que versão dessa aqui, mas vamos lá. Os seguidores de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas disseram a Jesus: os seguidores de João e os fariseus jejuam. Por que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados para o casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente? É claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim vão jejuar. Ninguém remenda uma roupa velha com um retalho de pano novo, porque o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, vinho novo é posto em odres velhos. Odres novos. Hã? Vinho novo é posto em odres novos. Isso, desculpa, acho que eu me empolguei. Por isso, vinho novo é posto em odres novos. Né? Oxi. Bom, gente, isso aqui é a introdução dessa questão. Eu botei aqui no meu relatóriozinho para falar da introdução que o pastor colocou no livro aqui, né? Hoje a gente vai falar da necessidade de romper com as velhas estruturas, como o próprio nome diz, né? Se a gente quer o novo de Deus, a gente precisa eliminar o velho que está em nós. E para podermos conter o vinho novo, ou seja, o vinho novo da pessoa de Cristo, aquilo que Cristo tem para nós. Se a gente tinha velhos hábitos, velhas culturas, antes de conhecer a Cristo, quer dizer, a partir do momento que a gente se dispõe a conhecer Cristo, a gente passa a viver o novo dele, e para viver o novo dele a gente precisa desfazer. Quando a gente estiver preso nas coisas do mundo, enfim, aquilo que nos mantém escravizados, ligado ao passado, dificilmente a gente vai viver na plenitude tudo aquilo que ele tem reservado para nós, né, no novo. Então, esse estudo chama a gente para a gente se desfazer das coisas velhas que nos mantêm enraizados, escravizados, né, com as coisas do mundo, do velho mundo, que impedem a gente de receber o novo. E aí, o que eu queria trazer para vocês? Aí ele começa, né, são 3 temas que a gente vai falar, né, desfrutando da presença do noivo. Bom, depois eu falo os outros aqui, mas desfrutando da presença do noivo. Depois, o jejum que traz de volta o noivo ao coração e a diferença entre o velho e o novo. Tá? São esses 3 tópicos que o pastor desenrolou esse trecho do livro. E aqui, para a gente começar, o centro do evangelho é relacionamento, não é religiosidade. Uma vez eu ouvi de um amigo, né, do grupo cristão que eu comecei, até então nunca tinha me atentado para aquela frase. Ele falou assim: o homem foi feito para se relacionar, o homem não foi feito para viver só.
E aí ele desenrolou, né, toda essa frase, aí eu fui entendendo que, de fatalmente, e não é mesmo, o homem não foi feito para viver só. O homem foi feito para se relacionar. E Jesus fazia exatamente isso, ele se relacionava com todos à sua volta, de maneiras diferentes, de acordo com a necessidade de cada um, porque ele percebia e sentia isso. Então, assim, ele se relacionava, de um modo geral, com todos. E conosco não é diferente. Isso aqui é um ambiente de relacionamento e é um ambiente gostoso. Eu até estava pensando ontem na célula lá do pastor, mas o assunto foi conduzido de tal forma que a gente já, esse estudo aqui a gente já fez há 3 semanas passadas, e foi um assunto livre, um tema livre. Mas veio à tona essa questão de relacionamento. Então é muito gostoso isso. Eu lembrei de um louvor que, se possível, depois eu gostaria de apresentar para vocês no final, que particularmente me toca muito e fala muito desse ambiente de relacionamento. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de relacionamento da Bíblia. Um relacionamento de amizade. Quem conhece a história de Jonatas, o relacionamento de Davi e Jonatas? Jonatas é o filho do rei Saul, que antecedeu Davi, mas que eles criaram um nível de amizade assim tão intenso e tão verdadeiro, que assim superou toda e qualquer adversidade, até a perseguição do rei Saul em relação a Davi. Era um relacionamento de lealdade, de amor fraternal, porque Jonatas, mesmo sendo herdeiro do trono, né, filho do rei Saul, ele protegeu Davi de uma perseguição. Então, assim, ele preferiu livrar o amigo da perseguição do pai em favor dessa amizade. Tão intenso que era essa amizade. Então, assim, e aí tem um princípio, a verdadeira amizade envolve sacrifício e apoio incondicional. Ou seja, aí tem um versículo que eu não lembro onde está, porque me veio agora, que é aquele, acho que é Provérbios, enfim, há amigos mais chegados que irmão, né? Então, assim, a verdadeira amizade, ela envolve sacrifício e apoio incondicional. Então, assim, e esse é um exemplo de amizade entre Davi e Jonatas. Um outro exemplo de relacionamento, por exemplo, vamos citar um casamento. Entre Ruth e Boaz. Não sei se todos conhecem, aí eu lembro de uma história que eu ouvi ontem, que eu achei interessante, e eu falei, não, vou compartilhar com eles, que há ovelhinhas e há ovelhinhos, né? Então, assim, tem ovelhinhos aqui, eu acho que a Ilane e o Ricardo são os ovelhinhos do reino, e tem as ovelhinhas são os mais recentes na fé, os mais novos na fé, assim como eu também, sou ovelhinha. E aí a gente tem que ilustrar, por isso que eu achei legal esse, vou compartilhar com vocês. Então, assim, para quem não sabe, eu ainda não teve a oportunidade de ler o livro de Ruth, eu reconselho, é um livro muito legal e tem muita coisa bacana ali, sabe? Muita inspiração, muita lição nesse livro. Então, Ruth era a nora de Noemi, enfim, eles saíram de Jerusalém, até foram morar numa outra terra, só que o marido de Noemi morreu, e depois de um tempo morreram os filhos de Noemi, que um deles era marido de Ruth, tá? E elas ficaram só. E na época era um período assim que uma mulher que não tivesse um marido e também não tivesse filho, ela estava perdida de certa forma. Então, assim, Noemi resolveu que voltaria para a terra dela, mas liberou as noras. Gente, vocês sigam suas vidas, vocês são novas, vocês ainda podem, de alguma maneira, ter um novo marido, etc, etc, enfim, mas a outra nora, que me foge o nome, e ela optou por, enfim, seguir o caminho dela, mas Ruth foi fiel a Noemi e falou, não, onde você for eu irei, e o teu Deus será o meu Deus. E assim elas voltaram para a terra, e aí é que entra Boaz. Boaz, aqui fala que Boaz era o resgatador. Eu não entendo muito bem, que eu não estudei essa questão, eu já ouvi muitas vezes assim, mas pelo que eu entendo, as famílias tinha uma pessoa que tinha essa função de ser o resgatador, de não deixar que essas pessoas ficassem à mercê, sabe, da vida, enfim, vivesse no relento, enfim, de alguma forma. Não é relento a palavra, tá, gente? Mas lá na escassez da vida. E
E aí a gente percebe quando isso acontece, Deus move as peças de acordo com a vontade dele, né? Eu ouvi uma ministração sobre esse trecho específico, o pastor Wilson, um tempo atrás, também falou, que até ele falou assim, que cada um, né, no final ele falou que cada um de vocês tem um Boaz na vida de vocês, que é aquele que faz a diferença e vem resgatar. Então isso é muito bacana isso. E aí nesse caso aqui, só para ser bem rápido, elas retornaram para a terra delas. E aí ela falou, ó, lá tem um Boaz, que é um parente do meu ex-marido, enfim, ele é um resgatador nosso. E aí você vai resgatar. Ela falou, o que tem para catar? Vai catar grão, catar o resto da cultura, né? E com isso, opa, desculpa, tio Milton. Com isso, ela falou, o que tem para eu fazer? Eu vou catar o resto. Aí você pegou o que sobrou da colheita, né? As pessoas que normalmente ficavam. E ela foi catar isso. E aí o que eu achei interessante numa ministração que eu vi é que como é que Boaz resolveu ir numa de suas roças e foi justamente na roça em que Noemi estava pecando, Ruth estava pecando, colhendo, né, os vestígios da colheita. E aí ele até parou para o seu líder da roça ali naquele tempo e perguntou, quem é aquela moça, né? E aí ele falou, é a Noemi, é Ruth, só na hora de Noemi e tal, explicou a situação para ele, falar, então tá, já sei, ele sabia quem que era, já tinha ouvido falar. Então fala assim, colham, não peguem o que sobrar, até deixem um pouco mais para que ela possa colher. Então ele foi muito generoso. E aí tem toda uma situação, que eu não vou dar spoiler, aí se vocês quiserem vocês lerem lá, mas é muito legal, que no final ele se casa com ela. Porque Noemi, enfim, orientou ela, e aí no final ele se casou, Boaz casou com Ruth, e resgatou não só Ruth, mas Noemi, enfim, toda a família. Porque ele era o grande, o empresário, vamos falar, o empresário da época ali, que era bem sucedido e tinha posse, enfim, ele podia fazer isso. Então, o princípio disso é o quê? Amor saudável baseado em respeito, generosidade e compromisso. Ou seja, um relacionamento saudável, com bases, com princípios, com valores. Um outro relacionamento que eu trouxe de exemplo é um relacionamento discipulador. Jesus e seus discípulos. Em João 13, dos versos 34 e 35, fala assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Em Mateus 28, 19 e 20, fala assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse relacionamento era um relacionamento onde Jesus não apenas ensinava, mas caminhava com eles diariamente. Era um relacionamento de proximidade, de ensino no dia a dia. Ele fala assim, deixa eu ver se eu não peguei errado. Eu sou a videira, é isso mesmo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então assim, ele não apenas ensinava, ele caminhava com seus discípulos. Então isso é um relacionamento discipulador. Eu tenho um, provavelmente vocês têm, se não têm já tiveram, e de alguma forma todos nós temos. Se não temos, a gente tem que buscar alguém que nos ensina, que anda com a gente nas nossas dificuldades, para que a gente aprenda. Isso é um tipo de relacionamento, e um relacionamento que faz a diferença na vida da gente. A partir do momento que eu passei a ter um relacionamento desse naipe, né, desse modelo, confesso que a minha vida mudou bastante. E isso faz todo sentido na minha vida. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, e aí não entenda como, porque aqui é melhor, lá é melhor. Não, não é isso. Eu tenho uma frase que fala assim, as pessoas vêm e vão, mas nunca em vão na vida da gente. Elas passam, as pessoas vêm e vão na vida da gente, mas nunca são em vão. Então assim, sempre vão deixar marcas, sempre vão ensinar. Quando eu comecei em célula na igreja, eu fui para a célula do Lauriston, não sei se todos conhecem. Lauriston é um caboclo bem... Eu estava lá assim, recém-chegado, sozinho, vendo culto, ministrando culto, prestando culto.
Ele estava atrás de mim. Quando o pastor anunciou célula, ele falou assim, faz sua célula. Ele bateu nas minhas costas. Você já tem célula? Eu falei, ainda, tudo bem? Não, ainda não. Então você já tem, agora você tem, você está na minha casa. Desse jeito. Foi um convite bem sutil, assim, delicado. Mas foi benção, foi um período muito legal. Só que acabou aquela célula. Aí eu comecei na célula do Rinaldo, onde eu conheci a Elaine, enfim, o Ricardo. E depois de um bom tempo lá, eu me conectei com o pastor Heitor. O pastor Heitor, a gente tem em comum o Ministério de Homens da igreja. E eu senti a necessidade de estar mais perto dele para a gente desenrolar as coisas do Ministério de Homens. E com isso, eu participei de algumas células com ele. Eu percebi que aquela célula para mim me agregaria mais e facilitaria mais todo o outro ambiente, que era a questão do ministério. Eu falei, eu preciso estar aqui. Fui lá, sentei com o Rinaldo, conversei com ele, Rinaldo, é assim, assado, expliquei toda a situação. Eu falei, cara, vai tranquilo, vai em paz. Tudo na vida são fases e a tua fase aqui, de repente, chegou ao seu fim, porque você tem que começar uma outra fase lá. E assim foi. E desde então tem sido muito especial, muito bacana, um crescimento muito, assim, muito sólido, muito consistente. Isso tem feito muita diferença. Então, assim, é sempre muito gostoso estar em célula. Eu gosto muito de célula. E queira ou não, é um ambiente de ensino, de orientação, de discipulado. É muito especial isso. Uma outra coisa, por exemplo, em Salmo 16:11, fala assim, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O que mais precisamos não são de métodos, mas da presença de Jesus. E aí entra a questão do... Não, acho que eu mudei aqui, gente, pelo amor de Deus, peraí, a minha ordem aqui... Peraí, não briga comigo não, acho que eu grampeei errado a minha folha aqui. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Eu grampeei errado mesmo. Eu mudei, depois eu volto aqui. Por quê? Depois desse discipulado, o outro exemplo que eu trouxe é de família, tá? Que são 5 exemplos. Outro exemplo é de família. E aonde que Jesus, para terminar a questão de Jesus, ele demonstrava amor, correção e exemplo de vida. Ou seja, qual o princípio disso? Relacionamento de mentoria exige uma convivência, ensino e exemplo prático. Ou seja, Jesus ensinava, ensinava, as pessoas viam ele fazendo e com aquilo eles aprendiam. Outro exemplo de família, desculpa o lapso, desculpa aí. Eu inverti aqui. O exemplo de família é entre Moisés e Arão. Está em Êxodo 14 a 16. Fala assim. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Isso Deus falando para Moisés. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Isso aqui é porque quando Deus chamou Moisés, ele, não, Deus, eu não falo, eu não sei falar, eu sou gago, enfim, não estou falando, enfim, inventou um monte de desculpa para poder não fazer o propósito de Deus. Não, mas peraí, se é por causa disso, tem teu irmão, que é que é Arão. Então Moisés tinha dificuldade de falar, só que Deus levantou o irmão dele para ser o ajudador. E aí, é um exemplo aqui, fala assim, um exemplo de irmãos que se complementam para cumprir um propósito. E assim como nesse caso aqui, Deus une pessoas das mais possíveis diferenças, entendeu? Para poder cumprir o propósito dele. Uma questão assim que eu fico imaginando, isso sim, passou pela mente agora, nem estava aqui no desenho aqui, no enredo, é que eu ouvi que se Deus te chama para um propósito e você, se não ouve, tudo bem, mas se ouve, fica enrolando, tem certeza, pai? É isso mesmo que o senhor quer de mim? É isso mesmo que o senhor quer que eu faça? E você não vai, você fica protelando, de alguma forma, quer dizer, o propósito dele será cumprido. Se não for com você, vai ser com outro. E você perde a bênção daquele que está propondo para que você faça. Porque a partir do momento que você tem um chamado, que você é convidado, de certa forma, a fazer, a cumprir um determinado chamado, um propósito, é porque ele tem coisas grandiosas para você fazer. Tem grandiosas para a tua vida. Então, eu fico me perguntando assim, né? Porque eu já sentei com Deus e falei, pai, o
que o senhor quer comigo? Qual que é a parada comigo? O que o senhor quer que eu faça? Como é que o senhor quer que eu desenrole? E, assim, já tenho algumas direções. Vocês chegaram, vocês foram no culto, vocês assistiram o culto esse domingo? Não? Ali, aquela palavra, ele falou sobre, está aqui anotado, não vou lembrar agora. Mas, enfim, é um texto que eu estava procurando bastante. Vocês já devem ter ouvido falar, que é daquela, eu não lembro o nome, sou péssimo para guardar os nomes, mas é aquela passagem onde a mulher, o profeta falou para a mulher que precisava pagar uma dívida, enfim, tinha uma dívida, o marido morreu, tinha uma dívida, e os cobradores já tinham vindo até para buscar os filhos para pagar quitar essa dívida. Aí o profeta vira para ela e fala assim, o que você tem em casa? Fala, tem só um jarro de azeite. Então vá, recolha vasilhas, quantas puderem na vizinhança, leve para casa e enche essas vasilhas. O máximo que você puder. E aí assim ela fez. Vai, entre com seus filhos e fecha a porta. E ela fez o máximo, ela fez recolher o máximo de vasilhas com os amigos, os vizinhos, enfim, com o povo ao seu próximo. E aconteceu que ela fez, encheu várias e várias vasilhas, várias. Só que chega um momento, pergunta para um filho, cadê? Tem mais vasilha? Não, não tem, acabou. Aí parou de jorrar o azeite. Aí ela foi e falou pro profeta, eu fiz, aconteceu isso. Então vá, venda o azeite e o que sobrar você se sustente. Paga a dívida, o que sobrar se sustente. Então, essa palavra me falou muito comigo, que eu já tinha um desejo no coração de buscar. Porque eu confundi essa palavra com uma outra que fala de azeite e farinha, que é lá da como é que chama lá? Vai, ajuda aí, o Silas. De Querite, depois do Ribeiro de Querite, ele vai da viúva de Sarepta. Viúva de Sarepta. Que é aquela que tá a farinha do azeite, né? Que ele pede o pão, ela não tem, vai ser alimentado pela viúva. A viúva só tem uma porção de farinha e um azeite. Vai e faça o pão lá para mim e traga, né? Não, mas eu vou fazer com meu filho. Não, faz o que eu tô te falando. Aí ela vai e faz. Ela ouve o profeta, vai e faz o pão e traz para ele comer. E faça o que sobrar, você faz para você. E aí ele fala, uma palavra muito forte, assim, não faltará o pão, nem a farinha e nem o azeite. Para ele, e assim acontece. Até que volte a chover. Elias, né? Elias que ora para não chover, né? Enfim. Depois eu vou passar essas passagens para vocês, é muito legal. E eu confundi essas passagens. Eu falei, cara, mas tem uma outra passagem que fala do azeite, das vasilhas que ela foi recolher. E aí o pastor vem com essa palavra. E foi resposta de algumas coisas que eu estava conversando com Deus. Que é exatamente essa questão de propósito, né? Então, assim, acho que eu estou no caminho de descobrir, gente. Então vocês vão saber, tá? E um outro exemplo o princípio disso aqui é relacionamento familiar pode ser instrumento de apoio e missão. O outro exemplo, e o último que a gente fecha para seguir, fala de relacionamento de reconciliação, que é de José e seus irmãos, está em Gênesis 45, de 4 a 15. A gente vai ler, mas José lá no final, quando os irmãos todos chegam, né, ele se revela para os irmãos. Quem ainda não conhece a história de José, vale a pena ler, é uma história muito especial, muito bacana, que ensina muito. Ainda hoje eu estava com um pastor, ele estava falando disso, e ele falou, cara, ninguém senta de frente numa cadeira, né? José revelou o sonho, falou com Deus, eu quero ser isso. Os irmãos, vai e vende ele. Aí, não, bota num poço. Nossa, Deus, mas isso aí. Aí depende, pai, mas o senhor me permitiu sonhar que eu ia, as pessoas iam me adorarem, tal, alguma coisa assim. Aí vai e vende ele para caravana. Pai, mas o senhor falou que eu ia sentar num trono, etc. Aí Deus vai, bota ele na cadeia. E ele só vai afastando, né? Só vai afastando. Até que chegou um momento, ele foi sentar, afastando, sentou no trono. Falou, mas eu estou, peraí, depois de mim, quer dizer, antes de mim só tem o faraó, depois sou eu que mando. Então, assim, é uma história muito legal, vale a pena ler. E aí tem um momento desse, depois que ele senta nesse trono, que toda aquela região tem um período de fome, são 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras, é o período de fome. E aí toda aquela região, inclusive Jerusalém, Israel, tem um período de fome, e aí os irmãos lá no Egito o faraó tem comida para todo mundo, vamos buscar. Então os irmãos vão. Enfim, resumindo, eles chegam lá, eles não sabem que é José, que é o governador.
E aí chega um momento que José não se contém e se revela a eles, depois de chorar muito, enfim, se revela a eles. Eles se assustam, ficam com muito medo, porque, nossa, e agora? O cara é o governador, vai mandar prender a gente. E acontece que não. Ele fala assim, tudo que me aconteceu foi porque Deus tinha planos para este momento. E aí, uma das coisas que eu tiro dessa passagem é exatamente isso. Independentemente daquilo que você está vivendo hoje, é porque Deus tem um plano para você lá na frente. E para você cumprir esse plano, você tem que passar por essas etapas que você tem vivido. Então, assim, nada, absolutamente nada é em vão para Deus. Tudo, vai, ajuda aí, você que é o, ajuda aí lá. Tudo tem propósito. Tudo tem propósito, a frase lá, tudo coopera. Essa é a palavra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que buscam a Deus. Romanos. Então, independentemente do momento que você está vivendo, eu hoje entendo isso com muita clareza, com muita paz no coração. Isso é muito bom, isso me dá muita paz. Então, leiam, gente, está em Gênesis, tá? Aqui 45 já está praticamente no final, mas 40 eu não lembro, mas é Gênesis ali, de 40, 35 para frente ali, fala de José. Então, assim, qual o princípio disso? Mesmo sendo traído, José perdoou seus irmãos e o ajudou durante a fome. O princípio, o perdão restaura relacionamentos quebrados e cumpre o plano de Deus. Ou seja, são exemplos de relacionamentos que a gente tem na palavra e que nos fortalece, tá? Ou seja, é desfrutar a presença do noivo. Então, quando fala desfrutar da presença do noivo, e aí eu volto para cá, não, ainda não acabei aqui. A presença do noivo transforma a mente e o coração. Em João 15, 4 e 5, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Isso é o quê? Relacionamento. Para a gente dar fruto na nossa vida, a gente precisa das coisas de Deus, a gente precisa estar ligado na videira. A gente precisa estar na videira. Ou seja, ligado em Cristo. Cristo é a videira. Ele fala aí, sim, voltando lá, eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E em Salmos 16, 11, tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, o que a gente mais precisa não é de métodos, mas da presença de Jesus. E aí a gente vai entrar, falar um pouquinho da questão de jejum, né? O ensinamento aqui, o jejum bíblico não é mera tradição, é uma expressão de um coração que sente falta da presença manifesta do noivo. Ou seja, aí entra na questão de que, quando lá no texto, lá no verso 20 do texto que nós lemos, fala assim, dias virão em que o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Quem que já fez jejum aqui? Vocês já fizeram? Quem que já se habilitou a fazer jejum? Nem. Você já fez, né? Você já fez, Ricardo? Bem curtinho. Bem curtinho? O que é o curtinho de uma semana? Não. Você tá doido? Jejum não tem nada. Não, tem várias formas de fazer jejum. Então, eu fiz por um bom tempo. Mas o que você fez? Você abriu mão de comer? Não, mas bem regrado, assim, só no essencial. Mas você não fez jejum para ficar fitness, não, né? Foi espiritual. Não, eu tava espiritual, sabe? Boa. Muito espiritual. Uhum. Sem noite, sem mulheres, sem bebida. Boa. Isso é um jejum. Pra mim. Aí não é Tudo só coisa. espiritual, só Bíblia, só palavra. Tá. Mas é um novo estilo de vida, né? Aí é um novo estilo de vida. Ele falou, vou abrir mão das coisas do mundo, que está dentro do contexto, para viver o novo de Cristo. Tá. Não tinha sexta, segunda e sexta era a mesma coisa. Aham. Sábado, domingo. Eu já fiz alguns jejuns, vocês já até presenciaram, né? Acabava as células aqui, os encontros aqui, tinha comida. Ele, não, já não vou comer não, porque eu estou de jejum. Eu acho que depois do terceiro, no quarto jejum, você já fez jejum, Silas? Você não falou. Já? E aí, a experiência qual foi? É bom. Qual foi o jejum que você fez? Eu já fiz jejum de rede social. Eu já fiz jejum de comida mesmo.
de doce, essas coisas do tipo. E é isso. Mas o propósito em si era o quê? O que que você O busca? propósito é me aproximar mais. Show. Aí eu usava o período que eu iria estar fazendo aquilo, ou a abstinência disso pra voltar ao Senhor. Aham. Legal, show. E eu ouvia dizer que o jejum era para a gente fazer, para determinada coisa. Nossa, pai, eu vou fazer um jejum para um propósito específico. Meus filhos se converterem. Tá bom, no começo eu vou fazer dessa forma. Mas quando eu entendi que o jejum acaba você conquistando algumas coisas, mas de acordo com o propósito. O propósito maior é, o que o Silas falou, ter mais de Deus. Ter mais de Deus. Porque o jejum não muda Deus, ele muda você. O jejum não muda Deus, ele muda quem faz o jejum. Se for feito conforme o Silas estava colocando. O jejum é para que você se enfraqueça na carne para se fortalecer espiritualmente. Porque quando a gente se enfraquece na carne, a gente está mais acessível, está mais sensível às coisas de Deus. E aí Deus se cresce em você, até o pastor Luiz falou uma vez, para matar a nossa carne, para que Jesus cresça em nós, né? Para que Jesus se torne carne em nós. Então, que eu diminua, que ele apareça, conforme a gente cantou aqui. Que eu diminua, que ele cresça e faça exatamente como a gente cantou nesse louvor. E quando eu fiz um jejum, e cara, esse jejum foi muito legal. Foram 21 dias, já fiz vários de 21 dias, tirei o jantar, sempre eu tiro o jantar. E o penúltimo que eu fiz, o último eu não, acho que eu fui um pouco desleixado, não dei a devida atenção. Mas o penúltimo foi assim muito especial, porque ele fechou num domingo, eu estava entregando ele num domingo, e eu saí do culto e fui para casa. Eu falei, hoje eu não vou almoçar, hoje eu vou ficar o dia, eu vou fechar esse jejum em oração e leitura. Eu fiquei o domingo assim. E aí, algumas ministrações de culto em relação a jejum que eu vi já, né? Fala que Deus não vai falar com você no começo, não vai falar no meio, não, ele fala sempre no final. É óbvio que vai falar de acordo com cada um, enfim, mas na média, na maioria das vezes, é sempre no final. E comigo foi no final. Ele me falou umas coisas assim, sabe? Me mostrou umas coisas das quais eu compartilhando para entender o que tinha acontecido. Foi algo assim muito especial. E uma delas é que eu consegui visualizar meus filhos vindo falar comigo, com seus respectivos cônjuges convertidos. E aí tem uma oração que eu faço toda manhã, e Deus fará com que você veja os filhos dos teus filhos, que haja paz em Israel. Essa tem sido uma oração, porque tinham crianças, né? Eu falei, uau, que coisa. Eu vi claramente assim na minha frente. Aí compartilhando com o Estevão, pastor, que a gente troca ideia nesse sentido. Eu falei, cara, Deus está te mostrando umas coisas poderosas aí. E aí eu falei, bom, aí tudo que me acontece, bom, papai não vai deixar eu morrer antes, porque ele já me mostrou que eu vou ver os filhos dos meus filhos. Não, estou em paz, porque eu estou solteiro, estão bem, estão tranquilo. Eu vou ver os filhos dos meus filhos, descasado, enfim. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque Deus nos dá uma esperança, assim, sabe? Nos fortalece, assim, de tal forma que a gente fala, cara, como eu não optei por viver as coisas de Deus antes? E aí, eu fico imaginando o seguinte, aí volta aquela, né? Porque tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Era para ser esse tempo, era para ter vivido esse tempo. Por quê? Porque eu fiz 11 escolhas lá atrás que me fizeram trilhar alguns caminhos que não me permitiram aproximar e ter esse relacionamento com Deus antes. Então, chegou o momento. O momento eu vim pela dor e louvado seja Deus por isso. Então, assim, eu entendi o jejum. Só que outro dia eu estava ouvindo essa questão de jejum e não é assim, do nada, eu vou fazer um jejum. Não, o Espírito toca. Em algum momento você fala, está na hora de fazer um jejum. Você é sensibilizado a fazer um jejum. Porque Deus, porque tudo vem por Ele, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então, Ele é que te conduz. Ele permite o fazer, Ele permite o realizar.
Então, tudo vem dele. E aí, para a gente entrar nessa questão, é um exemplo de jejum esperando a manifestação de Cristo, nessa questão de se aproximar mais de Deus, de buscar mais de Deus. Em Lucas, capítulo 2, versos 36 e 38, fala de Ana, que é uma profetisa. Ela jejuava e orava esperando a manifestação de Cristo. Fala assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Eu deve ser esse o nome, eu não sei o nome. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela ficou casada 7 anos, depois morreu, ficou viúva e foi jejuar, foi viver uma vida de jejum e oração. E aí, o que eu entendi disso aqui, e aí eu compartilho com vocês. Bom, jejuamos para que Cristo seja real novamente em nossos corações, quebrando distrações e fortalecendo nossa dependência de Deus. Ou seja, o jejum é necessário para que a gente realmente elimine as distrações que o mundo, como o Silas colocou. Ele abriu mão de rede social, abriu mão de um monte de outras coisas, porque são coisas que distraem. Por exemplo, quando eu peguei o hábito de, quando eu vou ter tempo de leitura e oração, meu celular está no não perturbe e cabeça para baixo. Por quê? Porque não vai me incomodar. Porque se o celular, qualquer movimento, vai te dispersar e você não foca naquilo que você está fazendo. Então, assim, o meu tempo com Deus é assim que funciona. E outra coisa, o meu tempo com Deus ao amanhecer e despertar é oração. É orar, agradecer a Deus pelo despertar, em seguida leitura. Só depois eu vou botar um louvor, que aí eu ligo o celular, que a minha filha vai me ligar, a gente vai bater papo. Então, esse é o meu hábito. Depois de muito tempo, que eu entendi que, primeiro, Deus. Porque o fato da gente acordar, e eu ouvi um pastor falando, e foi muito legal aquilo que me tocou bastante, fala assim: deitar e dormir depende de você. Mas o acordar, só Jesus. Se ele não quiser, você não vai acordar. Então, se eu acordei, se eu despertei para um novo dia, graças a Deus. É pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Então, Pai, muito obrigado por esse novo dia. O Senhor tem propósito para as nossas vidas. Então, me mostra o que o Senhor quer que eu fale, com quem o Senhor quer que eu fale, com o que o Senhor quer que eu faça, para quem o Senhor quer que eu fale do teu amor, de ti. Ou seja, consagre esse dia ao Senhor. Você pode ter certeza, Deus vai te livrar de muitas coisas. Deus vai te abençoar, o dia vai ser completamente diferente. Eu ia falar para você experimentar, mas não vou fazer isso não. Experimenta um dia, você acordar e sair no supetão. Depois faz um dia, ora, entrega, consagra ao Senhor e vê a diferença. Ah, vocês não vão querer fazer outra coisa, a não ser acordar e consagrar o dia para Jesus. Então, isso é muito especial, muito bacana. E aí, o que acontece? Mateus 6, 17, 18 fala assim: ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto. E seu pai que vê no secreto o recompensará. O que é o teu secreto? É o momento que você tem no teu quarto. Como a gente falou, o Silas colocou, eu falei, abriu mão de jantar. O jejum é o quê? É você abrir mão de alguma coisa e nesse tempo que você estaria fazendo isso, ir para o teu quarto de oração, de leitura, é dedicar ao Senhor. É você ter um tempo, o secreto, se você mora sozinho, se qualquer ambiente teu é secreto, mas normalmente o quarto é o quarto secreto, né? Tem um filme que é Quarto Secreto, Quarto de Guerra, né? Quarto de Guerra é o nome do filme. Mas enfim, ter o seu tempo em secreto, ou seja, lá no seu íntimo, entrar para o teu quarto, fechar a porta, e ali sim você vai ter com Deus, porque ali ele sabe tudo que você precisa, ali ele vê. Então esse é o tempo, porque tem gente que, pelo menos na época da palavra, da Bíblia, os fariseus, eles demonstravam publicamente que estavam fazendo jejum, para quê? Para as pessoas saberem. Isso não agrega nada. Então, assim, a palavra até fala que, como é que é? Eles já terão a sua recompensa, mas você não. Vai para o teu quarto, ora em secreto, que Deus vê e assim ele recompensará.
Momentos de adoração não é só pedido, é adoração. E adoração, a gente tem um exemplo de Lucas 10, 38 e 42, que é Maria aos pés de Jesus. Fala assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tem até o louvor, né? Como é que eu pensei que sabe o nome do louvor? Cestes a ela, essa é a boa parte. Então assim, essa é a proposta, né? É da gente buscar a melhor parte, ou seja, buscar aquilo que realmente é que importa, é estar aos pés de Jesus, é adorar, é apreciar, sabe, a presença dele, é buscar de fato a presença dele, não só para te suprir as necessidades, porque ele sabe todas as coisas, tudo aquilo que a gente precisa. É óbvio que vai ter um momento que a gente precisa falar, porque ele quer que a gente fale de forma clara, mas nesse momento de jejum e oração, o que importa é adorar, vamos adorar o Senhor, sabe? Enaltecer. Porque isso é que vai fazer a diferença, isso que vai te dar um tempo de intimidade, de um tempo especial, e que você vai sair completamente diferente desse tempo, não tenha a menor dúvida, tá? A outra coisa que a gente traz aqui é o jejum que traz o noivo de volta ao coração. Em Isaías 58:6, no livro o pastor fala assim que jejum não é punição, é paixão. Alinha o nosso coração a Cristo e destrói fortalezas da carne, traz sensibilidade espiritual, ou seja, a gente já falou um pouquinho disso. E em Isaías, no capítulo 58, verso 6, Deus pergunta, né, o jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Por quê? Porque aqui no livro ele fala que quando porém foi tirado do meio deles, jejuariam. Ele estava dizendo que no momento certo os discípulos passariam a prática do verdadeiro jejum. Ou seja, o jejum, a gente fala aqui de abrir mão de uma refeição, abrir mão de qualquer coisa, se não tiver esse compromisso com a oração, não passa de o que as mulheres? De uma dieta. Ou seja, a partir do momento que você se compromete a fazer um jejum, você necessariamente tem que ocupar esse tempo do qual você estaria envolvido nessa refeição, ou enfim, naquilo que você se dispôs a abrir mão, em oração, em adoração. Exato. Então, é o que... senão é o que fala aqui, né? Não é punição, é paixão. E a gente precisa querer fazer isso de coração. Querer fazer isso. Precisa ser um desejo profundo no nosso coração. Estar na presença do Senhor. E muitas das vezes, se depender de nós não vamos querer. Então, é necessário que tenhamos esse desejo instalado em nós. O tempo que eu não estarei comendo, ou na rede social, ou enfim, fazendo qualquer outra coisa, vendo uma TV ou uma Netflix, eu tenho que estar em oração, em adoração. Tenho que estar num quarto secreto. Pequenos jejum regulares e com oração e palavra, tá? E aí eu trouxe aqui uns exemplos de jejum atendido por Deus. Quer ver, para vocês terem ideia? Daniel, no capítulo 9, no verso 3, fala assim: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Esse jejum específico de Daniel, ele estava buscando ele estava em um ato de humilhação, de arrependimento e de intercessão, com o objetivo de buscar o arrependimento e com o objetivo de buscar entendimento, não arrependimento, das promessas de Deus e pedir restauração para o povo de Israel na época. Então ele entrava e ele orava 3 vezes ao dia lá, e aí tem aquela questão, provavelmente você já conhece um pouquinho, que é aquela que ele não se
submeteu à vontade do rei de comer os alimentos que o rei tinha, enfim, na época lá, e ele orava e tinha uma dieta especial, até ser descoberto, enfim, passar por tudo e aí fosse ser jogado na cova dos leões. O outro é de Esther, que é outro livro que eu recomendo, viu, se vocês ainda não conhecem, Esther. Ela é a sobrinha de Mardoqueu, os pais dela morreram e Mardoqueu a criou. E chegou um momento na época lá, assim, mas de forma bem rápida eu vou falar, que o rei, eu não lembro o nome do rei, é um nome esquisito lá. Hã? Assuero, esse é o nome, é esquisito, não é? Assuero. Ele, numa festa, mostrando o reino dele, as riquezas dele lá, enfim, aí para exibir, para esnobar, enfim, mostrar a rainha, ele mandou chamar a rainha, que é uma outra mulher muito bonita, estava num outro ambiente e tal, e ela não quis ir, não atendeu o desejo dele. Aí ele ficou muito indignado, disse, não pode, porque senão outras mulheres vão tomar posição, enfim, etc, etc. Vão agir da mesma forma com os maridos, isso não é permitido. Aí ele chamou o conselho dele, e o conselho dele falou, pediu se informar a respeito do que fazer com a rainha, porque não pode, é uma ordem do rei. Enfim, entre tantas ideias, ele falou assim, destitui ela do cargo e convoca as virgens do reino para assumir a nova posição. Isso aconteceu e Esther foi uma das escolhidas, porque ela era uma moça muito bonita. Enfim, se tornou rainha, passou por todo o processo, e aí, por isso que eu aconselho vocês lerem esse livro, que é muito bacana, tudo a história. E chegou um momento que um invejoso, que eu não lembro o nome, queria matar Mardoqueu e o povo judeu da época. Por quê? Porque inveja, enfim, queria se engrandecer, era um cidadão lá que queria ser o cara da... Esse caboclo convenceu o rei de que se Mardoqueu não honrava ele, enfim, não adorava, etc, etc. Ele falou, não, faz o que você tem que fazer, faz do jeito que você quiser aí, escreve um decreto, alguma coisa assim. Ele escreveu um decreto que tinha que matar todo esse povo. E Mardoqueu não se rendia e convocou a Esther, que já era rainha, para interceder em favor do povo dela, que ela também era descendente desse povo. E chegou um momento em que Mardoqueu falou para ela, será que não foi, essa frase marcou muito, eu gosto muito dessa frase, será que não foi para esse momento que Deus te colocou nessa função, né? Ou seja, fez com que ela se tornasse rainha, para interceder em favor do povo dela? E aí ela tomou essa posição, e aí tem esse verso aqui, Esther 4,16, ela fala assim, então vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Com isso, ela dessa forma sensibilizou o coração, assim, Deus permitiu que ela sensibilizasse o coração do rei, ela se apresentou diante do rei, e enfim, aconteceu que teve uma reviravolta, e aí o spoiler, não vou falar, vocês vão ter que ler para escutar, é bem legal. Mas enfim, foi um jejum atendido. Ela jejuou, orou, foram 3 dias, e aqui, nesse jejum, parece que era sem nada. Acho que até sem água, né? Acho que tem isso mesmo, era um jejum total, absurdo, assim, um negócio... Então, assim, dependendo do propósito, Deus atende. Se estiver alinhado com a vontade dele, Deus atende. Então, assim, o jejum é para você ter mais de Deus, buscar mais de Deus, e você se aproximar de Deus, sensibilizar o teu coração, para que você tenha mais de Deus e cresça na relação com Ele. A diferença entre o velho e o novo. Velhas estruturas. Pecados, religiosidade, mente conformada com o mundo. Novo de Deus, transformação, liberdade, vinho novo do Espírito. Não podemos colocar vinho novo em odres velhos. Aí entra naquilo que a gente estava falando lá no começo. Que é o tema dessa lição, né? Romper com as velhas estruturas. Eu vou falar por mim, e aí vocês vão até dar risada, mas enfim. Quando a gente rompe, por exemplo, eu falo de namoro, a gente, nossa, por que largou? Aí você fica na memória aquele tempo todo, né? Nossa, mas minha namorada, né? Você fica com as lembranças. Até que um dia um caboclo chegou e falou, cara, mas se você não esquecer, não apagar essa moeda da tua mente, você não vai estar apto às novas alternativas que Deus vai trazer para você. Ele falou, olha, isso é verdade. E aí isso vale para tudo, para tudo.
que Deus tem para você. E aí um exemplo, em 2 Coríntios 5,17, fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É um exemplo de Paulo. O que é preciso entregar para... Não, esse aqui não, ainda não é não. E aí tem Romanos: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu falei disso aqui? Porque Paulo, vocês conhecem a história de Paulo, e no Novo Testamento, a maioria das cartas são dele. Paulo era um perseguidor assíduo dos cristãos. Ele perseguia para prender, para matar, mas assim, ele era muito intenso, ele fazia com toda a intensidade da época. Ele não, assim, era um perseguidor implacável dos cristãos. E quando ele, Jairo, né? Jairo, que ele ficou assistindo a morte lá, né? Morte de Jairo, né? Estevão. Por que o Jairo? Por que o Jairo veio aqui? Você vê tanto assim, a perseguição, ele ficou assistindo a morte do cara, sabe? Apedrado. Então, assim, de tão sarcástico, tão perseguidor, tão intenso era o cara na perseguição aos cristãos. Só que no caminho para Damasco, quando Jesus apareceu para ele, ele caiu do cavalo e ficou cego, e Jesus pergunta: Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Ele pergunta. Eu sou Jesus, aquele que me persegue. Aquele que tu persegue. Jesus deu ali 3 dias de sossega nele, para ele pensar consigo mesmo. E nesses 3 dias, Jesus virou uma chave da vida dele, fez 180 graus. Quando ele passou a ser um servo de Cristo, ele também foi extremamente intenso e foi fiel àquilo que estava fazendo. Porque ele deixou o passado dele para viver o novo que Jesus estava apresentando para ele. Então, isso é um exemplo de como a gente tem que ser para ter o noivo nas nossas vidas, né? A diferença entre o velho e o novo. E ter a presença de Cristo em nós, novamente, para ter o jejum no dia a dia, que é o que fala aqui nessa leitura aqui, trazer de volta o noivo para nós. A gente tem que se libertar do velho. A nova relação com Deus só combina com novas disposições de coração, mente e vontade. E um pouquinho mais para frente, eles tinham dificuldade de romper esse estilo de vida para receber o vinho novo, que é Cristo. O vinho novo de Jesus, que é Cristo. Enfim. Então, para a gente ter uma vida estreita, uma vida íntima, e aproveitar e absorver e usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. E Ele tem coisas extraordinárias para nós. Ele tem coisas grandiosas para cada um de nós. Porque o que eu aprendi e entendi até hoje é que Deus não fez ninguém de nós para sofrer, para viver na escassez, na dificuldade. Deus tem coisas extraordinárias para nós. Se temos e vivemos isso, é porque nós escolhemos. Em algum momento da nossa vida. Então, para você usufruir de tudo aquilo que Ele tem, e principalmente a eternidade com Ele, é você esquecer o que ficou para trás, porque Ele já esqueceu. Os pecados que a gente tinha já botou no mar do esquecimento. Isso já ficou para trás. Isso ficou para trás. O que a gente tem que buscar é o que está à frente. E aí, aqui, para a gente já fechando, exemplos de jejum atendido, já passei. E ele fala assim: o noivo nos chama para uma vida renovada. O novo de Deus exige romper com velhas estruturas. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Está em Joel 2, verso 12. E aí, eu não sei como que cada um pode fazer, tem uma ministração do Subirá, que fala muito de jejum. Acho que a gente já comentou isso aqui, né? Uma vez, Subirá, esse jejum dele. Ou aqui ou lá na célula de Hinaldo, acho que vocês estavam lá. Porque o Subirá, ele conta uma situação, um testemunho,
que ele viveu, tinha um pastor que eu não sei, eu não lembro o nome, mas que ele era muito fã. E esse pastor ele encontrou num evento do qual os dois iam ministrar. E na fila da comida lá, esse pastor está na frente dele, querendo um motivo para puxar conversa com ele. Um pastor renomado, tal, enfim. Que o Subirá admirava muito. Esse pastor pegou uma porção bem reduzida, assim, bem pequenininha de comida. E aí ele, para puxar assunto, falou, deixa. Nossa, tá se cuidando, hein? Aí o pastor virou para ele e falou, quantos anos você tem? Ele falou, vixe, lá vem pedrada. Eu não lembro a idade dele que ele falou, mas isso é um pouco mais novo. Eu falei, então, quando eu tinha 40 anos, eu morri. Esse pastor conta para ele. Por quê? Porque ele se empenhava demais em jejum, etc, sabe? Era uma coisa absurda de jejum. E aí ele morreu. Ele contou a história para ele. Resumindo, depois eu posso passar esse coisa no grupo. Esse vídeo. E exatamente por excesso de jejum, não se cuidar, etc, teve um piripaco lá e morreu. Ele teve morto por um determinado período. Ele conta, por que ele conta? Porque ele viu a esposa tirar a aliança do dedo, enfim, sabe, as coisas assim, ele viu tudo isso de fora. E aí ele voltou à vida. Então, se você não se cuidar, também você vai. Acho que eu estou confundindo as histórias, mas tem a ver com isso. E aí ele, nesse vídeo, nessa minha pregação, ele conta, assim, toda uma história de jejum e oração. Como ele passou a jejuar, já jejuou não sei quantas vezes, 40 dias. Ele jejuou, sabe, várias vezes 40 dias. Quanto você falou? 3 vezes. Então, assim, acho que ele estava pensando numa quarta, né? Enfim, é um cara, assim, muito fã de jejum, mas ele tem todo um preparo antes do jejum, etc. O primeiro jejum, eu fiz 2 vezes jejum de 3 dias sem nada, só água. Foi uma experiência meio doida, gente. Uma experiência muito doida. Só que eu não sei você, Lani, mas no 3º dia eu já aguentava mais. Eu já estava pronto para aguentar mais. Eu já estava assim, poxa, eu fico mais dias. Só que como o compromisso eram 3 dias, eu entreguei e foi uma experiência muito, mas muito bacana, assim, sabe? De você sentir a presença, de você ter intimidade. E eu fiz no supetão. Não, mas eu vou começar a jejuar, abrir no dia seguinte. Sofri no primeiro dia. Pensa numa coisa, vocês pensam na comida toda hora. Não, é uma dificuldade. Mas foi uma experiência muito especial. E assim, se você se preparar espiritualmente, orar, enfim, com alimentação, tem todo um preparativo e tal. O pastor Heitor falou que o filho dele, Estevão, toma lá umas calorias, como é que chama lá, umas proteínas, uns trem líquido lá para aguentar. Mas eu falei, mas aí não tem graça, aí você está só trocando, né? Mas enfim, se ele é médico que está falando, então... Mas essa era a ideia, entendeu? Eu fiz o supetão e no final do 3º dia eu estava querendo até mais, eu aguentava mais. Então assim, foi uma experiência muito bacana. Fiz de 7 dias só com café da manhã. Fiz 7 dias só com café da manhã. Foi outra experiência. Você sabe, Eduardo? Já sabemos que você é o cara. Não, o filho do cara. O gostoso disso é que passou um tempo, você fala, nossa, estou precisando fazer um jejum. Porque você sente a necessidade de ter intimidade. Isso aqui é gostoso. Estou precisando ter mais intimidade. Então, gente, para a gente encerrar, eu queria deixar algumas coisinhas. Uma sugestão, tá? Eu não sei até se isso aqui é o ideal, mas separe um dia da semana para fazer um jejum. Sabe? Separa um dia. Se quiser se animar, faz um dia. Fica só com líquido, acho que só água, sabe? Abre um dia de jejum, experimenta. Ou pelo menos abra, sei lá, uma refeição, toma só um café da manhã, ou só um jantar, sabe? Coisa assim. E tenha tempo com Deus. O tempo que você tiver que é dedicado à refeição, dedicar à oração, a estar na presença. Busque a presença, aqui fala o noivo intencionalmente, busque a presença de Jesus intencionalmente, de forma intensa e profunda, sabe? Desejosa. E peça a Deus, tá? Revelação daquilo que precisa ser rompido na tua vida. Eu trouxe aqui um breguetinho aqui, eu fiz uma listinha do que, assim, de coisas que a gente tem, sabe? Do velho que precisa ser desvencilhado para que o novo de Deus venha até nós. O que precisa ser deixado nas nossas vidas, por exemplo, pecado e práticas injustas, tá?
O que precisa em contrapartida? Perdão e santidade. O velho, culpa, condenação, ou seja, você se culpar, não perdoar, enfim, brigar do nada, sabe? Que mais? Mentalidade carnal, ou seja, só pensar nos desejos da carne, só naquilo que a carne te oferece. Que mais? Relações tóxicas. Se libertar de relações que não te agregam, que não, sabe, que não te levam a coisas grandiosas. Eu estava brincando com a Sofia um dia, eu falei assim, uma frase que eu vi, achei bem legal, que é ligado àquela questão. Vocês lembram da passagem dos 4 amigos lá que levaram o paralítico para Jesus, subiram no telhado, enfim, desceram. Tem uma frase que fala assim, os amigos do paralítico estavam levando ele para Jesus, e os seus estão levando para onde? Assim, sabe, eu falava para a Sofia, teus amigos estão te levando para onde? Os 4 paralíticos levaram ele para Jesus. Teus amigos estão te levando para onde? Cuidado com as amizades. E orgulho, autossuficiência, falta de perdão, religiosidade, que fala de tradições mortas, mas religiosidade, medo, ansiedade, apego ao passado, tudo isso a gente precisa se libertar. E aí é legal uma sugestão, cada um fazer uma listinha, começa, o que me prende, o que eu estou enraizado no passado, que me mantém preso, que me mantém cativo, que não deixa eu viver o novo de Deus, que não deixa eu usufruir daquilo que Deus tem reservado para mim. Sabe, faz uma listinha daquilo que você te prende, entrega, ora e fala, Pai, me liberta disso. Mas escreve o novo também, aquilo que vocês desejam, tá? Aquilo que vocês sonham que Deus faz para a vida de vocês, faça para a vida de vocês. Eu entendi que o novo, e depois de um tempo, é aquilo que está alinhado à vontade de Deus. Para encerrar mesmo, vocês lembram é a Ana, né? Não é de Eucana, né? É Ana, que queria um filho, ela desejava muito ter um filho, orava, Pai, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Quando ela orou alinhado com a vontade de Deus, Pai, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor para servir ao Senhor. Aí até os caras, os bons pregadores, ainda falam assim, os bons, enfim, os caras experimentados, falam assim. Aí Deus falou, opa, peraí, eu estou precisando de um profeta, ela está querendo me dar um filho, peraí, então vamos dar um filho para ela. Ela vai, em relação com o marido, que depois de um papo ali com o profeta ali no local que eles iam adorar, está bêbada a mulher, essa hora da manhã, ela fala, não, eu estou aqui orando, porque ela estava balbuciando, né, estava bêbada, eu estou aqui angustiada, desejando um filho e tal. E enfim, não é exatamente essas conversas, mas é assim, ele fala para ela, vai, o teu desejo vai, e o ano que vem, daqui a um ano, o teu desejo será realizado. E no ano seguinte, enfim, ela realmente tem um filho, e depois que o filho é desmamado, ela leva e apresenta, que é o Samuel, que é o profeta Samuel. Então, assim, quando os nossos desejos estão alinhados com os de Deus, ao seu tempo e hora ele vai fazer. E aí entra lá um versículo que eu gosto muito, que é Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, que as demais coisas ele acrescentará. Só que vale a pena ler desde o 25 ali, que ele fala que é o cuidado de Deus para cada um de nós. Mas quando a gente prioriza o reino, ao seu tempo e hora, Deus faz as suas vontades na tua vida. Então, que os nossos desejos, que os vossos desejos estejam alinhados com a vontade de Deus. Se não está, Pai, alinha os meus desejos aos do Senhor. Se os meus sonhos não estão alinhados com os teus, que prevaleçam os teus para a minha vida. E descansa. Mas desvencilhe do velho. Amém, gente? Tchau, tio Milton.